pragmático, tá procurando essa palavra. O viés, assim, olhar disso para isso tudo de forma pragmática tá em falta. A galera tá... Os ânimos estão muito inflamados, até da população brasileira, sociedade brasileira, sobre como tá lidando com tudo isso, apenas falando, cara, se eu me identifico como direita, então eu tenho que estender uma bandeira dos Estados Unidos no evento, lá no protesto. Se eu não tô, eu tenho que odiar os caras dos Estados Unidos. E virou uma parada que não tem muito a ver com... E a economia, meu irmão? E o modo de vida das pessoas, e os empregos, e tudo isso. Estamos muito mais brigando por conta de... E também tem um problema que, assim, né? Os Estados Unidos tem uma máquina progressista gigante. Associar Estados Unidos à direita automaticamente é um erro crasso. Exato. Eu até adoro falar nas aulas o que é mais antigo, o Partido Comunista Russo ou americano? E a outra pergunta que eu faço tinha americanos na fundação do russo? A resposta é tinha. Tinha russos na fundação do americano? Não. Então, na verdade, o problema... Cara, eu não sabia disso. Tem um americano na parede do Kremlin, um cara chamado John Reed. E teve uma missão do Federal Reserve americano. Tem um livro chamado Wall Street and the Bolshevik Revolution, que conta essa história. Porque o Fed mandou uma missão para garantir que a Revolução Russa ia ser executada. Inclusive, em 1917, quando estourou a Revolução Russa, onde estava o Trotsky? A outra pergunta clássica, ele estava em Nova York, pegando dinheiro para fazer a Revolução. O Lenin estava na Suíça, pegando dinheiro lá, e o Trotsky estava em Nova York. E sem esse dinheiro, a Revolução Russa não teria acontecido. E esse movimento progressista americano, ele é um dos maiores financiadores da esquerda global. Aliás, praticamente nada na esquerda global foi feita sem ele. Inclusive, o Mao Tse-tung. Quando o general MacArthur teve a chance de prender o Mao Tse-tung, o Truman mandou uma ordem falando, com o Mao Tse-tung ninguém mexe. Esse cara aqui é nosso aliado e tal. Aliás, o Trotsky também foi preso lá no Canadá. E o Woodrow Wilson, que era o presidente eleito pelo pessoal do Fed na época, mandou soltar o Trotsky. Aliás, o Trotsky foi para o México depois da briga com o Stalin, porque a maioria dos amigos dele eram americanos. E ele encontrava toda a turma dos americanos. Então, primeira história é que Estados Unidos tem uma máquina progressista gigantesca que às vezes é ignorada. O outro nuance da China a China é controlada pelo Partido Comunista, isso não é segredo, e eles têm uma pauta de linha comunista. Mas muitas ideias que a China implantou para ela, né, não as ideias que ela necessariamente promove para os outros, são ideias à direita que ela tirou, por exemplo, do Lee Kuan Yew. Por quê? O Lee Kuan Yew fez uma reforma muito grande no Singapura que envolvia zero imposto em regiões, lei e ordem pesada, que era prender bandido de maneira muito intensa, e envolvia todo um projeto de mandar o povo trabalhar, pegar, na verdade, tipo, o trabalho vai ser obrigatório. E os caras começaram na China, na época do Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping vai visitar o Lee Kuan Yew, e o Lee Kuan Yew começa a rir. Fala assim, porque o Deng Xiaoping fala, essas ideias funcionam porque o Singapura é pequeno. E aí o Lee Kuan Yew começa a rir e fala assim, mas ideias boas funcionam. E aí o Deng Xiaoping volta e ele cria essas zonas com imposto zero, que começa a combater o crime, que começa a ter aula de masculinidade. Na China tem aula de masculinidade. Então, a China ela tem uma postura muito paradoxa que ela adotou várias ideias de direita para ela, e daí nos outros países ela promove ideias tipo TikTok. Então ela fala assim, aqui no meu país eu quero aula de masculinidade. No seu você vai ter dancinha do TikTok. Então ela tem uma relação que obviamente a China está olhando o interesse dela. Mas ela, por vezes, promove valores diferentes para os outros países, porque ela sabe que aqueles valores vão destruir o país dela e ela não quer... ela quer a estabilidade do Partido Comunista. Dá para dizer que o que os Estados Unidos fez para promover o que aconteceu o Partido Comunista Russo, por exemplo, ou ajudar, de certa forma, lá os chineses na revolução deles, dá para a gente supor que era uma estratégia meio China hoje, com isso que você está falando, de não, vamos ajudar os caras a ser comunistas mesmo, porque eles vão se fuder. Da parte de alguns sim, mas alguns desses progressistas que financiaram esse negócio, eles genuinamente acham animal. Tipo você é libertário. E aí tá tendo uma insurreição libertária no Honduras. Você fala, cara, vamos mandar uma grana para insurreição libertária no Honduras e ver o que acontece. Ver uma prova de conceito. Nos Estados Unidos ali. Dos anos 20 e 30 era chique ser comunista. Meu Deus do céu, nos Estados Unidos de 2025 é chique ser comunista. A diferença é que agora a palavra é progressista, mas é a mesma coisa. Tem um livro do